Bom dia, amigos e amigas. Bom dia a todos. Nosso tema hoje, cavitação. O que vem a ser cavitação? Que fenômeno, que processo é esse tão deletério, tão agressivo ao equipamento da bomba, né, que integra o sistema de elevação? A cavitação, propriamente, é a formação da bolha de vapor ou de bolhas de vapor quando há uma subpressão na tubulação, em consequência, seja da altura excessiva de sucção, seja pela excessiva velocidade do rotor. Isso acarreta vibração, ruído, barulho parecido com o de martelada. E isso compromete o desempenho daquele nosso sistema elevatório e abate severamente a vida útil do equipamento. Quem já viu um rotor submetido a um fenômeno de cavitação, vê que as pás do rotor ficam como que bombardeadas, como que metralhadas. E nós vamos entender esse processo nesta videoaula. Em uma breve síntese, nós podemos dizer que a cavitação é um fenômeno decorrente da mudança de estado de agregação molecular da água no interior da bomba, ali na região do rotor. A água que está sendo succionada, né, a partir de um reservatório inferior ou de um poço, o estado líquido, né, atravessa nessa tubulação, dita de tubulação de sucção, por uma zona ou região de baixa pressão, significa pressão menor do que a pressão atmosférica. E aí há uma tendência, se essa pressão baixar muito nessa zona, ela pode se tornar abaixo daquela dita pressão de vapor, e a pressão de vapor da água é função da temperatura. E o que acontece? A água entra em ebulição, formam-se bolhas. Qual é a pretensão? É levar a água no estado líquido. A bomba está concebida, ela está projetada para promover a ascensão da água no estado líquido. Quando ocorre a cavitação, eu passo a tentar elevar a água na forma de vapor. E aí surgem problemas. Eu não vou conseguir efetivamente promover essa ascensão com uma boa performance da bomba. Muito pelo contrário. É fundamental que a gente mantenha sob absoluto controle essa redução de pressão que acontece no trecho de sucção. Aqui na nossa figura, o que é que nós temos? Um sistema motor-bomba, formado por um trecho de sucção e outro trecho de recalque. Esse primeiro trecho é o que gera maior preocupação. Temos que projetar tanto a tubulação de recalque quanto a tubulação de sucção. Mas eu afirmo a vocês, esse trecho, dito trecho de sucção, é o que merece maior cuidado, porque é aqui que o fenômeno da cavitação toma lugar. Cavitação, pode lembrar de cavidades, né? Cavidades. Tendência ao succionar, ao aspirar a água aqui pela válvula de pé e crivo, é que a pressão diminua. Ou, antes posso dizer que a água se eleva exatamente porque a rotação do dispositivo no interior desse invólucro, chamado rotor, o rotor, ele, como o próprio nome já sugere, ele rotaciona
rotaciona, gerando uma subpressão. E aí qual é a lógica? Bem interessante. É a pressão atmosférica que vai empurrar esse líquido para baixo e fazer com que esse líquido ascenda. Se eu desligo a bomba, eu tenho um equilíbrio. E aí, pelo princípio de Stevens, no mesmo líquido, dois pontos no mesmo nível estão submetidos a igual pressão. Eu posso quebrar esse equilíbrio fazendo, por exemplo, aqui, uma subpressão. E aí a água vai subir, ela vai subir. Mas eu quero que a água suba e atinja o topo do seu percurso, olha aqui, seguindo pela tubulação de recalques e lá adiante, despejando no reservatório superior, sempre na forma líquida, no estado líquido. A minha preocupação é, se eu baixar muito a pressão aqui, pode ser que essa pressão seja tão baixa, que a água passa do estado líquido, ou que ela passe do estado líquido para o estado gasoso, né? E aí a gente diz que vai haver uma ebulição, formação de bolhas. Onde é que é o ponto mais crítico, né? Onde é que é o ponto mais crítico? O ponto mais crítico é exatamente na entrada do flange de sucção. E é nesse ponto que nós vamos colocar as nossas atenções. Bem aqui, é nesse ponto. Vou chamar aqui de ponto 2. Vou chamar aqui de ponto 1. A água vai ser captada pela válvula de pé e crivo, vai subir à medida que a água se desloca nesse trecho, dito trecho de sucção. O que é que tende a ocorrer? Diminuição da pressão. E a pressão será mais baixa aqui. Se eu garanto que a pressão aqui no ponto 2 não fique abaixo de um determinado valor compatível com uma boa performance da bomba, eu garanto que em nenhum outro ponto dessa mesma tubulação vai ocorrer a cavitação. Ou seja, a cavitação pressupõe a verificação das condições de pressão nesse ponto. Vamos restabelecer algumas ideias, né? Fixada a rotação daquele dispositivo dentro do invólucro que nós mostramos, que é o rotor, fixada a rotação do rotor, nós temos que a altura manométrica, ou a altura que eu consigo vencer na elevação da água, é função da vazão. Quanto maior a altura, menor a vazão. Ou se eu quero aumentar a vazão, tenho que diminuir a altura, né? Além disso, a pressão que a água estará submetida no interior da tubulação de sucção, ela é evidentemente bem menor do que aquela que a água estará submetida ao longo da tubulação de recalque. Por isso que a gente fala tipicamente que a situação crítica acontece na tubulação de sucção. A potência da bomba, ela vai ser tanto maior quanto maior a vazão. Mas como eu escolho uma bomba, basta calcular a potência? A potência é simples, né? A gente aprende que a potência é o produto do peso específico da água, pela altura manométrica, pela vazão, dividido pelo rendimento, né, do sistema elevatório. Essa equação bem simples. Mas, enfim, se eu determino a potência da bomba, eu concluí o trabalho
concluir o dimensionamento do sistema elevatório? Claro que não. Eu tenho que especificar o diâmetro do rotor, o diâmetro da tubulação de sucção, o diâmetro da tubulação de recalque, a rotação desse rotor e o rendimento. A gente busca a melhor performance do sistema. E aí como é que eu melhoro a performance do sistema? Ou aumentando o diâmetro do rotor, ou aumentando o diâmetro da tubulação. Nota que quando eu aumento o diâmetro do rotor, eu passo a ter uma maior oportunidade ou condição favorável de transformar a energia cinética em energia potencial. O rotor produz ou gera uma região de alta pressão. Alta pressão. Vejamos, o rendimento da bomba é função tanto da altura manométrica quanto da vazão. Eu posso trabalhar com diversos aspectos na escolha, na seleção da bomba mais adequada. Então a bomba ela tem que ter condição de promover a subida da água, né? Mas na forma líquida, né? Caso contrário, nós teremos a ocorrência danosa, severamente danosa, de cavitação. Como vimos há pouco, que é a criação e colapso de bolhas. Essas bolhas são formadas naquela zona de baixa pressão, elas ingressam na zona de alta pressão, ali no rotor, próximo às pás do rotor. Essa alta pressão faz com que essas bolhas sejam colapsadas e aí consequências que nós já mencionamos: ruído, vibração, erosão severa nas partes desse rotor. E aí o rendimento vai lá para baixo. Qual é a alternativa? A alternativa: diminuir a altura estática de sucção, ou diminuir a velocidade do rotor. Mas se eu diminuo a velocidade do rotor, isso traz como consequência a menor capacidade da bomba de promover a ascensão da água. Mas enfim, eu quero trazer boa notícia. A boa notícia é que é plenamente possível projetar com grande segurança uma instalação na qual, em todos os pontos do percurso que a água vai fazer, a pressão interna seja maior do que a pressão de vapor d'água, suficientemente maior para que não ocorra a cavitação e para que o sistema motor-bomba opere eficazmente. Em termos de baixa pressão, a gente já localiza o ponto mais crítico, aquele ponto 2 que nós mencionamos há pouco. É ali que nós vamos focar a atenção. Claro que essa verificação de criticidade tem a ver com o diâmetro da tubulação, com o comprimento total da tubulação, com o material, a rugosidade do material, com a vazão, com a altura estática que eu estarei elevando. Foco na sucção, foco na sucção. Vamos entender que a água só consegue ser puxada pelo rotor, o rotor está aqui dentro, porque existe uma pressão atmosférica atuando sobre a superfície livre do líquido. É essa pressão atmosférica que favorece. Se eu monto a bomba num local de grande altitude, né? Na Bolívia, La Paz, grandes altitudes, né? Bem acima do nível do mar, eu tenho uma pressão atmosférica menor, vou ter maior dificuldade de promover essa sucção. Ao nível do mar, eu tenho uma pressão atmosférica igual a 1. À medida que eu vou para níveis mais elevados, a pressão atmosférica diminui e isso dificulta. Um outro
relacionamento físico que a gente conhece bem, diz respeito à pressão de vapor. Pressão de vapor é a pressão sob a qual a água, né, estamos tratando do líquido água, passa do estado líquido para o estado gasoso, ou se vaporiza, ou se formar bolhas, entra em ebulição. Veja, à medida que a temperatura aumenta a pressão de vapor. Ou seja, à medida que a temperatura se eleva, mais fácil a água passar do estado líquido para o estado de vapor. Mas são duas variáveis que nós vamos reconhecer. A pressão atmosférica, que primariamente varia conforme a altitude, também, claro, varia com a temperatura, mas mais significativamente com a altitude. E a pressão de vapor, no caso da água, né? Estamos tratando de água, que varia sensivelmente com a temperatura. Só para a gente ter uma ideia, a 25 graus Celsius, a pressão de vapor da água é da ordem de 32 centímetros, né, de coluna d'água. A 30 graus Celsius, essa pressão de vapor, também da água, a 30 graus Celsius, já sobe para 43 centímetros de coluna d'água, né, falando em termos de pressão. Mas, enfim, qual é o cuidado que a gente deve estabelecer desde o início? Não permitir que a pressão no ponto 2 caia além de um certo nível, porque isso pode acarretar a cavitação. E um parâmetro foi estabelecido para fins de dimensionamento e escolha adequada da bomba, que é o NPSH. Na realidade, existem dois NPSHs. Existe o disponível, que está associado à instalação. O disponível tem a ver com a instalação, tem a ver com o projeto, tem a ver com você dispõe todos os elementos do sistema elevatório. Tubulação, distância da bomba até o ponto do nível da água. Estamos falando de sucção. E o que vem a ser o NPSH? N, net, P, positive, o S, suction, head. Ao pé da letra seria a carga, né, líquida na sucção. Carga vamos compreender como energia, né? A energia que a água tem, ou que o líquido possui, no ponto imediatamente antes do flange de sucção da bomba. E essa energia, quando a gente fala que é net positivo, significa acima da sua pressão de vapor. Mas eu falei há pouco que existem dois NPSH. O outro é o NPSH requerido. E o requerido tem a ver com a bomba. É o fabricante que vai me dizer qual o NPSH requerido pela bomba que ele está fornecendo, ou que está ali no seu catálogo. E eu tenho que condicionar o meu projeto ao atendimento daquela demanda, daquele requisito operacional da bomba. Voltando a uma parte lá da hidráulica, nós já conhecemos bem. Equação de Bernoulli, ou equação da energia. O que é que diz essa equação, né? Que princípio é esse? Tudo a ver com o princípio da conservação da energia. Equação da energia, estabelecida entre dois pontos de um líquido, né? Dados requisitos para essa
essa aplicação do equacionamento, eu tenho que a diferença da carga, né, de energia entre um ponto e outro do mesmo líquido é a perda de carga entre um ponto e outro. Então eu posso associar 3 parcelas para mensurar, para avaliar a energia ou a carga naquele ponto, qualquer que seja o ponto. Uma parcela atinente à energia potencial gravitacional, relativa ao posicionamento, né? Então eu estabeleço uma cota, né? Um dado, um plano de referência, e a partir dali eu tenho a cota do ponto. A outra parcela é a parcela piezométrica associada à pressão. Opa, mas aí eu não posso somar cota com pressão diretamente, eu tenho que relativizar, tenho que compatibilizar as dimensões. O que é que eu faço? Divido a pressão pelo gama, ou pelo peso específico do fluido. Né? No caso da água, aproximadamente 9.810 newton por metro cúbico, né? Ou aproximadamente 10 kN por metro cúbico. Divido a pressão pelo peso específico, eu tenho a parcela piezométrica, que é o expresso também em metro, né? Posso associar metro de coluna d'água. Então, a cota mais a parcela piezométrica, e a terceira parcela é a parcela cinética ou a parcela de taquicarga, V2 sobre 2G. V2 sobre 2G. É fácil a gente associar àquela equação de Torricelli, né? V2 sobre 2G. E aí, quando eu falo em V2 sobre 2G, eu já estou compatibilizando. Eu expresso isso em unidade de distância, de altura. Então, a cota, posso usar como uso, né, tipicamente Z, a pressão P, então Z mais P sobre gama, mais V2 sobre 2G. V é a velocidade, G é a aceleração da gravidade. Então, a soma desses 3 elementos, ou 3 parcelas, num ponto, é a energia naquele ponto. A soma dessas 3 parcelas, né, em um outro ponto, é a energia nesse outro ponto. Ah, mas a soma é a mesma no ponto 1 e no ponto 2? Provavelmente não, em razão da perda de carga. E é isso que nós vamos tratar aqui para consolidar o entendimento e a definição do NPSH. Nós vamos cuidar antes do NPSH disponível. Sabendo o valor do NPSH disponível, eu vou olhar no catálogo do fabricante da bomba para selecionar aquele dispositivo mais adequado para o meu projeto. Ou, caso não seja possível isso, readequar, recompor, novamente conceber o projeto para que eu tenha, de fato, viabilidade técnica nesse propósito de promover a ascensão da água. Vamos, então, a nossa tela em branco. Convém limpar, né? Vem limpar aqui um pouco para a gente ter mais espaço em branco para usar, né? Então tem o ponto 1, ponto 2. Eu quero determinar o NPSH disponível. Lembrando, por definição, o NPSH disponível é a energia que o líquido, vamos entender, a água, possui naquele ponto 2, imediatamente antes do flange de sucção da bomba. Isso acima da pressão de vapor. Ou seja, se eu escrever aqui P1, ou melhor, P2, né? P2 sobre gama
mais V2. O subscrito 2 se refere ao ponto 2 que eu estou analisando. V2 ao quadrado dividido por 2G menos PV sobre gama. Menos PV sobre gama porque eu estou considerando o que passa da pressão de vapor, acima da pressão de vapor. Então, por definição, a nossa grandeza NPSH se estabelece como P2 sobre gama mais V2 ao quadrado sobre 2G menos PV sobre gama. Agora sim, vamos aplicar a equação da energia. A equação da energia, também conhecida como equação de Bernoulli. E aí a gente denota aqui por Z, vou chamar de Z a cota, vou estabelecer como meu dado esse nível. Então aqui é o nível 0. Então Z1 é a cota do ponto 1 mais P1 sobre gama. P1 é a pressão no ponto 1, na superfície livre do líquido, que está no meu reservatório inferior, de onde eu vou extrair água para transferir até o reservatório superior, mais a terceira parcela, V1 ao quadrado sobre 2G. Isso aqui vai ser igual a Z2 mais P2 sobre gama mais V2 ao quadrado sobre 2G. Se não houvesse perda de carga, a equação da energia estaria completa dessa forma. Mas há perda de carga, eu devo reconhecer. Então aqui eu tenho que acrescentar uma parcela, chamar aqui de delta HS. O S para representar a sucção, ok? O Szinho subscrito para denotar que eu estou me referindo à sucção neste processo. Então eu tenho a tubulação, eu tenho uma curva, eu tenho uma válvula de pé incrível. Então todos esses dispositivos aqui, todas as conexões e acessórios são promotores de perda de carga. Vamos simplificar. Se o meu ponto está no nível 0, Z1 é 0. Né? Então eu posso dizer que Z1 é 0. Então, esqueço. Eu posso dizer que P1 sobre gama é, evidentemente, a pressão atmosférica sobre gama. E a pressão atmosférica, a gente sabe, varia com a altitude. Né? Só para a gente ter uma ideia, né? Só para a gente ter uma ideia, termos aproximados, né? Que a pressão atmosférica, né? sobre o gama, né? Que, como a gente sabe, varia com a altitude, né? Pode ser estimada como sendo 10,33, que seria metro de coluna d'água no nível do mar, menos 1,102 vezes 10 a menos 3 vezes a altura. Note que com o aumento da altitude, né? Altitude em relação ao nível do mar, claro, é menor a pressão atmosférica. Vou chamar pressão atmosférica só como PA, para simplificar aqui a nossa equaçãozinha. Então, PA sobre gama. Muito bem. E aí, vamos escrever que PA sobre gama, né? Nós já temos aqui. E o V1 sobre 2G. Eu posso também desprezar esse termo, essa parcela. Posso desprezar essa parcela. Por quê? Porque se eu considero que o nível está constante, é apenas uma simplificação, ou vamos dizer, uma aproximação, porque esse ponto se desloca com velocidade muito baixa, compreendendo a grande área da superfície em comparação com o ingresso
no crivo da bomba. Então a gente pode dizer que esse ponto está parado. O Z2 vai ser essa alturazinha, eu vou chamar de Z, Z maiúsculo. Então Z2 vai ser Z, que é a cota. Então vamos dizer o seguinte: NPSH disponível é igual, estou só organizando as ideias, P2 sobre gama mais V2 sobre 2G ao quadrado, né? V2 ao quadrado sobre 2G menos PV, pressão de vapor naquela temperatura, sobre gama. Isso aqui, pessoal, vai ser igual a quê? Nota, aqui eu tenho Z, eu quero fazer esta parcela menos pressão de vapor sobre gama. Opa, essa parcela que eu estou destacando aqui, ela é igual a pressão atmosférica sobre gama menos E, estou passando aqui o Z para o primeiro membro, menos E, menos o somatório de todas as perdas de carga na sucção. Aí eu repito essa parcela menos PV sobre gama. Ou seja, organizando aqui o NPSH disponível é igual a PA sobre gama, deixando aqui bem explícito, menos Z menos delta HS menos PV sobre gama. Opa, posso organizar da seguinte maneira ainda: PA menos PV, com acima está a pressão atmosférica da pressão de vapor da água, dividido pelo gama, pelo peso específico da água que está sendo succionada, menos a altura de sucção, menos somatório das perdas de carga. Agora, uma questão interessante. O Z, que é a altura de sucção, pode ser positivo ou negativo. Quando é que a altura de sucção é positiva, o Z é maior do que zero? Quando a bomba é não afogada. A minha bomba tem o seu eixo, olha aqui o eixo da minha bomba, está acima da superfície livre do líquido que estará sendo elevado. Está acima, o eixo da minha bomba está acima. Daí eu digo que a bomba é não afogada e o Z é positivo. Por outro lado, se a bomba tiver o seu eixo abaixo da superfície livre do líquido, eu digo que a bomba é afogada e, nesse caso, a altura de sucção é negativa, e sendo negativa eu fico menos, aparece aqui no lugar desse sinal negativo, sinal de mais, menos, né? Pensa, menos vezes menos, mais. Qual é o nosso propósito? Qual é o requisito para a gente ter um bom desempenho com a bomba? Que o NPSH disponível seja maior do que o NPSH requerido. Falamos há pouco. Quem aponta o NPSH disponível é o projeto. Em que eu posso mexer no projeto para alterar o NPSH disponível? Muito simples. Ou na parcela de perda de carga, ou na parcela da altura de sucção. Posso mexer na altura de sucção? Posso conceber um sistema afogado, um sistema não afogado com menor altura. E posso também mexer na parcela de perda de carga, alterando o diâmetro. Note que quanto maior o diâmetro da tubulação, usando uma curva no lugar de joelho, por exemplo. Quanto menor a extensão
do percurso, menor a perda de carga. Eu posso aproximar o máximo possível o suporte da bomba daquele meu reservatório de onde eu vou extrair água. Então, se eu diminuo as perdas de carga, eu estou favorecendo o aumento do NPSH disponível. É uma estratégia. Mas, enfim, o que é que nós precisamos respeitar sempre, sempre, sempre? E aí, dentro daquela boa notícia, é possível a gente projetar, a gente conceber um sistema em que não haverá cavitação. E para que não ocorra cavitação, o que eu tenho que emoldurar é essa condição. NPSH disponível maior do que o NPSH requerido. E qual é o requerido? O requerido é o que o fabricante da bomba me indica. Mas quão maior? Basta ser um fiapinho maior do que o NPSH requerido. A sugestão, a indicação é de que seja de meio metro. NPSH medida em metro, tá? Metro. Metro de quê? Metro de coluna d'água. Note que as parcelas que compõem o NPSH se referem à mesma dimensão da equação de energia, equação de Bernoulli. Então, metro. NPSH, metro. Subentendido aí, metro de coluna d'água. Então, vejam, a sugestão e a recomendação muito reiterada na literatura, o NPSH disponível, meio metro maior do que o NPSH requerido pelo fabricante da bomba. Ok? Por hoje é só, meus amigos. Um forte abraço. Até logo mais.